Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E quero iniciar esse culto, irmãos, lendo uma palavra que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 9, no versículo 2 em diante, que diz assim: o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizestes perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Eu quero continuar essa palavra lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 12 em diante, que diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Entendeu, irmãos? Deus está falando da igreja. Como Jesus falou, minha casa será chamada casa de oração. Como está escrito no livro de Isaías, que Deus fala, minha casa será chamada casa de oração. A igreja é a casa de Deus. Infelizmente, muitos homens que não temem a Deus, homens materialistas, homens muitas vezes guiados por espíritos malignos, tomam as igrejas para si. E na Bíblia nós vemos esse exemplo, quando a igreja mata um servo do Senhor, Estevão, mata Estevão apedrejado. Qual o crime que ele cometeu? Falar a verdade, falar o que estava escrito na própria Bíblia deles. Né? Nós vemos a igreja que matou Jesus Cristo. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. A culpa é nossa. Como diz a palavra do Senhor aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, nós que dizemos que acreditamos em Deus, nós que dizemos que somos crentes, evangélicos, católicos, não sei mais o que, nós que levamos o nome do Senhor, ele diz aqui, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. As pessoas acham que andar com Deus e servir a Deus é do jeito que elas querem. Elas não entenderam ainda o projeto de Deus. Tem pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja, não aprendem a ouvir a palavra de Deus, não aprendem a ler a palavra de Deus. Por quê?
porque são materialistas, só estão pensando na terra. Não adianta Deus abrir o mar, não adianta Deus abrir o Rio Jordão, não adianta Deus fazer um milagre na vida da pessoa, não adianta. Porque ela continua acreditando no projeto da terra. Irmãos, se a terra fosse tão importante, ninguém importante morria para começar. Não ia rico, poderoso, famoso, não ia morrer. O poder do homem não é nada, o projeto de Deus está claro aqui na terra. Está claro. O nosso corpo não interessa, não vale nada. O projeto aqui é passageiro, é um projeto falido, é um projeto apenas que nos dá a oportunidade, em meio a toda essa calamidade, em meio a toda essa desinformação, nós temos a oportunidade de nos convertermos, de comparar o certo com o errado, de comparar o santo com o profano, de comparar o caminho do bem com o caminho do mal, e escolhermos. Meu Deus, está na nossa cara que o projeto da terra aqui, ele só vai até ali, mas o projeto de Deus nós ainda temos a grande tribulação, nós ainda temos o milênio, nós ainda temos o pós-milênio, nós ainda temos a segunda morte, mas ninguém está preocupado com isso. Jesus aceita morrer sofrendo para mostrar a crueldade do ser humano, aonde o ser humano pode chegar, ao ponto não só de humilhar, prender, esbofetear, crucificar uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa do bem. Não estamos falando de um assassino, de um pedófilo, de um sequestrador, de um traficante, estamos falando de pessoas do bem, que o ser humano é capaz de fazer uma maldade inimaginável com essa pessoa. E assim fizeram com Jesus, e Jesus deixou, porque ele tinha poder para não deixar, mas ele deixou para mostrar para a gente o quanto o homem é maligno. E aí Jesus ressuscita para mostrar que essa é uma promessa de Deus. Ou você crê ou você não crê. Ou você tem alguma outra teoria melhor do que essa, do que da ressurreição? Você tem? Você tem alguma saída para vencer a morte, para vencer a sua velhice, para vencer o seu futuro? Você tem alguma saída? Você não tem. Qualquer coisa que você fosse apegar é pela fé. É pela fé. E todas as outras promessas não servem para o ser humano. A melhor promessa é a de Jesus Cristo. Porque ele ressuscita e ele lembra quem ele era, e ele anda com mais de 500 pessoas, as pessoas conhecem ele, ele conhece as pessoas. É isso que nós queremos. Ou você está conformado em só viver como escravo aqui, como você vive, e morrer e acabou. E o jovem ainda tem um problema, porque o jovem acha que o velho devia morrer, porque velho não serve para nada, né? Os jovens hoje têm esse pensamento, velho não serve para nada. Antigamente a gente respeitava, admirava os velhos, porque a gente sabia que o velho tinha sabedoria. Hoje não, hoje o velho não sabe nada para eles. E eles acham que não vão ficar velhos, entendeu? Mas não querem morrer também não, entendeu? Então, como meu avô dizia, meu filho, tolo no mundo não acaba, só aumenta. Não é? Infelizmente, a tolice está aumentando cada dia mais, e as pessoas chamadas por Deus, que têm a oportunidade de receber esse grande milagre, de ser chamado por Deus
para viver num mundo muito melhor do que esse, para ressuscitar, para viver eternamente. As pessoas não querem compromisso com Deus, não querem compromisso com a igreja. A igreja para eles é apenas um lugar onde eles vão se estiverem desesperados ou se estiverem querendo ter algum lucro, para investir um pouquinho. Mas olha, o dízimo, meu Deus do céu, eu dou 10%, olha que maravilha. Aí dá 10% e quer ficar milionário, entendeu? Deus traz a gente na igreja para ter um encontro com Ele. A igreja é de Deus, a igreja tem que ser levada a sério. Igreja é lugar sério, é uma oportunidade que Deus dá para a gente. Uma oportunidade maravilhosa que Deus dá para a gente vir na igreja. As pessoas não acham tempo para ir na igreja, não acham motivo, não acham momento, não se alegram de vir na igreja. E o que Deus fala aqui? A minha casa, eu escolhi essa casa para colocar ali o meu nome, é ali que eu vou olhar. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Você, quando está na igreja, o Senhor está te olhando, o Senhor está te vendo. E você não quer compromisso nenhum com a igreja, nada, nenhum compromisso. E nós vimos aqui, na própria história do crente na Bíblia aqui, o crente abandonar a casa do Senhor, deixar o templo acabar, não ter o menor interesse pela palavra de Deus, não transmitir a palavra de Deus para os seus descendentes. Mas não se esqueçam, irmãos, assim como Deus tem as bênçãos para todos nós, e quando nós nos afastamos de Deus, não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, ficamos acreditando na nossa miséria, na nossa força, na nossa soberba, na nossa arrogância, a gente vai colher os frutos que nós plantamos. Deus está de braços abertos para nos abençoar, se nós nos convertermos. Se todos os dias nós dissermos para nós mesmos que temos que mudar. Porque é muito fácil ver defeito nos outros, mas cada um de nós aqui está cheio de defeitos. Cheio. E isso é uma questão individual. Ou será que precisa de alguém estar mandando você? Alguém precisa de mandar você ir na igreja? Alguém precisa de mandar você ler a Bíblia? Alguém precisa de mandar você virar gente? Isso tem que ser uma coisa de você. Isso tem que ser uma coisa sua. Nós não somos criança mais. Todo aquele que é chamado por Deus, até as criancinhas que são chamadas por Deus, elas recebem o Espírito de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo de Deus que nos convence da justiça e do juízo. E todos os dias Deus nos alerta, todos os dias Deus nos mostra o caminho pelo qual nós devemos andar, mas nós fingimos que não estamos ouvindo, fingimos que não estamos vendo, fingimos que não somos cristãos. Estamos sempre agindo pela nossa força. A prosperidade, meus irmãos, se ela não vier de Deus, ela não vale nada para você. Esquece. Esquece. Você está achando que você vai ter segurança ou vai ser feliz porque vai ganhar 10 mil, ou 50 mil, ou 200 mil? Esquece isso daí. 100 reais com Deus vale mais do que 200 mil. A vida já mostra isso aí claramente, né? A vida tem te mostrado isso aí claramente já. Nós não estamos vivendo mais no tempo de Moisés, no tempo de Josué, no tempo de Elias, de Eliseu, que as pessoas não sabiam de nada.
porque não havia como ter informação. Hoje você sabe de tudo. Você sabe em 5 minutos o que acontece no mundo inteiro. Você só não muda porque não quer. É você que não quer. E Deus não quer que você venha por obrigação. Deus quer que você venha por vontade própria. Deus quer que você trave uma luta contra você mesmo todos os dias e diga para você: não, eu vou mudar, eu quero mudar, eu preciso de mudar. Ou eu creio ou eu não creio. Você tem que exercitar a sua fé, você tem que falar contigo mesmo. Que tipo de relacionamento você está tendo com Deus? Fala para você, tenha coragem, feche no seu quarto e fala: Senhor, o que é que o Senhor está achando do relacionamento que eu estou tendo com o Senhor? Ou você acha que Deus não está vendo? Ou você acha que o Deus para você não é nada, não tem importância? Milagre para você é ganhar dinheiro. Acorda, meu irmão. Acorda, porque a palavra de Deus não é vazia. A palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é que vale. Essa é a palavra de vida eterna. Jesus falou em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. A palavra de Deus não é brincadeira, irmãos. Nós temos lido a palavra de Deus, nós temos ouvido a palavra de Deus, não podemos brincar com isso, porque Deus vai deixar a gente sozinho, para a gente aprender. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 44, que diz a palavra do Senhor assim: e deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor, e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizeste. E alcançou-os e falou-lhe as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele com quem de teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando o maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos,
eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu faça tal. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo, porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Mas meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pais ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu dissestes a teus servos: trazei-o a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: nós poderemos descer, mas se o nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer os meus cabelos brancos com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer os seus cabelos brancos de teu servo nosso pai com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei ao meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Irmãos, estava até lendo essa passagem que estava me lembrando que tem uma novela que chama José do Egito, que conta essa história, na minha opinião, muito bem contada, que acho que todo cristão deveria assistir essas novelas, porque ela traz à memória essa palavra de Deus, essa passagem, a história da vida de José, que é uma história muito linda, uma história que até hoje as pessoas não acreditam muito, né? As pessoas acreditam muito no dinheiro, no poder, na fama, e acham que só isso traz felicidade e sucesso. Mas o sucesso é com Deus. E o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tem poder para transformar o mal em bem, para transformar o feio em bonito, para transformar a doença em saúde. Tem poder para nos fazer vencer a morte.